Olá, meu amigo, tudo bem? Pastor Wesley aqui. Obrigado por assistir uma palavra clara e estamos em busca do verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia, Jesus que a Bíblia revela para nós. Quando Jesus andava sobre a face da terra, em realidade, ele passava muito tempo lidando com pessoas que eles realmente queriam ele ser o Messias deles. Eles estavam esperando há séculos a chegada do Messias. Pensaram, lembraram da pregação, o ministério de João Batista, preparando o caminho do Senhor. Houve muitas pessoas e Jesus passava muito tempo e várias conversas com pessoas que queriam ele ser o Messias, que ele não poderia ser. Hã? Pastor, como assim? Meio esquisito, né? Falar e ver na Bíblia Jesus agindo com pessoas querendo ele ser Messias e Jesus dizendo, não posso. Como? Porque Jesus não poderia ser o Messias que eles queriam. Eles procuravam um certo tipo de Messias. Eles queriam, eles desejavam, eles esperavam um Messias político. Um rei político. E estava em espera e em busca de um Messias que ia restaurar a nação de Israel, politicamente falando. Que ia libertar eles da servidão ao Império Romano. Que ia estabelecer de novo o trono de Davi. Houve muitos judeus esperando um Messias de tal padrão chegar ou aparecer. E eles foram ter com Jesus. E eles ouviram ele falar. E eles observaram e assistiram os milagres e disseram, eu acho que já está sendo feito, cumprido as profecias. O nosso Messias chegou. E eles, a Bíblia nos conta algumas vezes que eles chegaram e de força queriam tomar Jesus e fazer ele rei. E Jesus disse, não. E Jesus chegou e pessoas querendo ele ser o Messias, e eles dizendo não, e eles rejeitando o verdadeiro Messias. Hoje, falamos e vemos o Jesus da Bíblia foi um rei não político, ou podemos dizer um rei apolítico. Um rei que não se interessava em nenhum trono físico, um domínio, um governo terrestre, um rei que não chamava um exército para pegar armas e lutar e guerrear e batalhar contra os soldados romanos. Jesus era um rei e é um rei apolítico. Ele não veio para estabelecer naquele momento o trono de Davi. E por ele não querer estabelecer o trono de Davi e livrar eles da servidão aos romanos, o povo dele, como João 1:11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por não ser político, muitos rejeitaram Jesus e disseram, não queremos. Os fariseus duvidaram e rejeitaram ele. A multidão vacilava na opinião. Ele é, não é. Mas quem? Só o Messias, só o verdadeiro poderia fazer. Mas ele não. E eles ficaram indecisos. Por que foi tão difícil? Porque na mente e coração deles, o Messias tinha que ser político. O problema é que, tanto para eles, como para nós, Jesus não se encaixa na nossa caixa bonitinha. Eu quero um Jesus assim, e vou colocar aqui dentro, ele vai se apresentar e vai parecer assim. Jesus não é assim. E ele não permite a gente fabricar um Jesus que se encaixa com nossa opinião ou pensamento. Ele vem para nos libertar espiritualmente na primeira vinda dele. Os israelitas queriam libertação política. E Jesus disse, não, há um problema maior que isso. Porque eu posso tirar a mão dos romanos e fazer uma nação política aqui com o trono de Davi. Mas mesmo assim, todos vocês morrerão.
o seu corpo vai morrer e aonde estaria a tua alma? E eu preciso cumprir a vontade do Pai e eu preciso trazer uma solução final ao problema do pecado. Esse é o motivo da minha primeira vinda. Mas eles não quiseram, não tinham interesse nisso. Vemos hoje em dia uma teologia de libertação, de liberdade, a ideia que Jesus veio para libertar os pobres da escravidão, para dar o poder político aos pobres, aos desprezados, que agora as nações mais pobres, eles devem se levantar e nós devemos tomar posse das outras nações e governos e nós devemos ter o dinheiro, nós devemos ter o poder. E há uma teologia que se focaliza nisso muito. Mas o próprio Jesus da Bíblia diz, eu não me interesso nos teus problemas políticos neste momento. Eu estou aqui para trazer salvação do pecado. Atos, capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Na última conversa entre Jesus e seus discípulos, eles disseram, ok, Senhor, temos te seguido, temos observado os milagres, as pregações, os ensinamentos, vimos a sua crucificação, e agora, Senhor, ressuscitado dos mortos e tudo, agora, Senhor, nos ajude a entender quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Quando a nação estará restaurada? E Jesus disse, para de pensar nisso. Neste momento, eu não estou preocupado em restaurar a nação de Israel. Eu quero que vocês sejam testemunhas de mim. Essa é a sua prioridade. Essa é a tua função. Jesus veio a este mundo não para que as nações pobres poderiam ficar as nações ricas e as nações ricas, os pobres, não para quem tem domínio agora perder e quem está em escravidão agora ter o domínio político, tudo isso, e o poderoso no momento ser escravizado. Não, Jesus disse, eu não venho para isso, eu quero que vocês testifiquem do evangelho que é a salvação do teu pecado, perdão, justificação, vida eterna por fé em Cristo Jesus, é a vida eterna que vale, não a vida terrestre. Vemos Jesus ensinando os discípulos. Vemos esse rei apolítico nos ensinando a nós hoje que a situação política, a ambiente política, não sendo a prioridade principal. Jesus ensinava, e ele falava até aqui, que a preocupação dele, a prioridade dele não era temporária. Não era limitado a esta vida e o tempo cronológico deste mundo, desta vida. Jesus ensinava e ele testificava várias vezes aos seguidores dele. A minha prioridade não é temporal. As coisas temporárias que aparecem e desvanecem como vapor, porque essa vida é um vapor. Essas coisas temporárias, essa não é a minha prioridade. Ou nós devemos focalizar nas retribuições, porque tal grupo abusou de tal outro grupo, e agora todo esse dinheiro deve ser nosso, todos aqueles bens e posses devem ser os nossos. E Jesus disse, se você está vivendo só pensando na tua vida terrestre, temporária, se as tuas prioridades são limitadas ao tempo limitado desta vida, você não tem as mesmas prioridades que Jesus Cristo. Ele disse também, a segunda coisa, não é somente que a prioridade dele não é temporária, temporal, mas que o reino dele não é terrestre. E nós sempre nos colocamos em problemas quando queremos misturar igreja e governo político. Essas coisas não se misturam.
Porque Jesus já falou que o reino dele não é deste mundo. É dos seus. Em João 18, versículo 35, Pilatos falando com ele, querendo entender quem é esse Jesus, qual é o problema aqui entre ele e os irmãos dele, qual é a situação. E Jesus falava para ele em João 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se uma pessoa pensa que Jesus veio só para dar alívio terrestre, com seu emprego, com a sua saúde, casa maior, mais dinheiro, maior salário, um governo que é do partido político que você gosta. Se você pensa que esse foi o trabalho ou o foco de Jesus, você não conhece a ele. Jesus disse ao governo, eu não vou brigar contra você, porque meu reino nem é daqui. A vida espiritual, a vida eterna, dado pelo Pai dos céus, não acaba, nunca termina. Tudo que você vê aqui neste mundo acabará um dia. Não vamos levar o nosso dinheiro, não podemos levar a nossa presidência, poder ou domínio político, dinheiro, força física, não vamos levar essas coisas para a eternidade. E Jesus ensinava, a minha ênfase não é temporal, é eterna. O meu reino não é terrestre, é celestial. E Jesus disse que a prioridade dele era testificar, testemunhar. Ele disse, o Pai me enviou. Meu Pai me deu comando de eu testificar dele. O Evangelho de João, Jesus falava em vários lugares, naquele Evangelho, que ele vem para revelar o Pai para nós, para mostrar o Pai para nós, para testificar do Pai. O trabalho de Jesus não era ser mais justo com os oprimidos e os pobres. Ele sempre é justo. Ele trata todo ser humano, não há acepção de pessoas com Deus, a Bíblia nos ensina. Mas ele não veio só para tirar o jugo dos pobres, para que eles poderiam ter mais dinheiro. Isso não foi. Ele vem para testificar do Pai Celestial, de revelar o Pai para nós. Ele diz, meu Pai me enviou não para dar mais dinheiro às pessoas, não para que todos poderiam ficar com força e saúde física, não para que todos poderiam ter domínio igual e todos ficar com igualdade de todos os bens. Eu não venho para isso, eu venho chamar os pecadores ao arrependimento. Ele disse também que o Espírito Santo, ele ia enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo, João fala, ia nos guiar em toda a verdade e nos lembrar de tudo o que Jesus falava. Também, como Atos 1 diz, Jesus encomendava os crentes testificar dele. Para que a igreja existe? Por que Jesus Cristo fundou a igreja? Por que ele encomendou e enviou os discípulos? Porque ele nos deixou a grande comissão? Era para estabelecer um governo cristão? Era para ter uma nação com governo, todo mundo da igreja, praticante da fé certa como nós gostamos? Ele nos enviou para assegurar que todo mundo tem dinheiro e que todo mundo tem todos os bens e possessões que eles querem e desejam? Ele nos enviou para fazer o quê? Ele disse aqui que nós estamos aqui para testificar, para testemunhar dele a salvação bíblica, o Evangelho. Por quê? Porque esta vida vai terminar um dia, mais rápido do que imaginamos. E nós precisamos estar preparados para a eternidade. E Jesus disse, eu não estou aqui para debater sobre política contigo. Eu estou aqui para testificar da verdade. A verdade que tem poder para salvar a tua alma e transformar a tua vida. Essa é a minha prioridade.
Eu quero obedecer o Pai que me enviou. Quero cumprir a vontade dele. Quero revelar ele ao pecador e quero fazer reconciliação entre os pecadores e um Deus todo santo. E quando eles me aceitam, quando eles são salvos, quando eles se arrependem e são salvos e justificados, eu quero que eles testifiquem de mim também. Essa é a prioridade da igreja, dos crentes, dos que conhecem a verdade. O Jesus da Bíblia, ele não veio para lutar por causas políticas. Ele veio para lutar por uma causa espiritual. Ele vem para dar vida aos mortos. Ele vem para nos livrar, para nos libertar da escravidão ao pecado. Ele quer transformar a nossa vida em todos os aspectos, em todas as maneiras? Sim, mas a prioridade dele não foi temporária. A prioridade dele não foi terrestre. Foi revelar o Pai, dar vida eterna aos pecadores. O foco dele, a preocupação dele foi celestial, eterna. O reino dele, celestial. O trabalho dele, testemunhar do amor do Pai. E esse é nosso dever também. O Jesus da Bíblia não é que ele só aceita a corrupção e as mentiras. Não é que ele aceita e só diz, bom, estão abusando das pessoas, mas o que podemos fazer? Não. Jesus é justo e ele cobrirá e castigará o injusto, o corrupto, o imundo, o perverso, claro, mas ele não veio só para melhorar a nossa vida terrestre. Ele vem para transformar a nossa vida através do poder do Evangelho e dar para nós vida eterna. Descanso com o Pai para sempre. Você conhece esse Jesus? Você tem recebido aquele perdão e salvação? Você tem a certeza absoluta que tua alma estaria no céu com Deus se hoje fosse seu último dia na terra? Se você não tem uma resposta àquela pergunta, entre em contato conosco. Tomamos a Bíblia e te mostramos como qualquer pessoa pode receber maior presente que existe. A salvação da alma deles. Porque isso foi o motivo verdadeiro e real da primeira vinda de Jesus Cristo. Obrigado pelo seu tempo. Deus te abençoe. Até a próxima.